Bem-vindos ao nosso Home Delivery. Vamos juntos louvar a Deus. Senhor, eu não sou digno da tua glória, mas tu és rico em misericórdia. Se hoje em mim encontras algum dano, não me prives da tua presença, mas transforma-me. Fogo consumidor, fogo consumidor, queima hoje, limpa os nossos corações. Fogo consumidor, fogo consumidor, queima hoje, limpa os nossos corações. E em teus átrios louvarei cantando, tal como estou, meu Deus, a ti eu canto, pois minha esperança está em ti. Ouve o meu clamor, achega-te a mim. Fogo consumidor, fogo consumidor, queima hoje, limpa os nossos corações. Fogo consumidor, fogo consumidor, queima hoje, limpa os nossos corações. Sim, Deus, vem limpar, Senhor. O meu falar, o meu pensar, Deus santifica-me, Deus santifica-me, para que eu possa te conhecer. Deus santifica-me, Deus santifica-me. Fogo consumidor, fogo consumidor, queima hoje, limpa os nossos corações. Fogo consumidor, fogo consumidor, queima hoje, limpa os nossos corações. Fogo consumidor, fogo consumidor, queima hoje, limpa os nossos corações. Fogo consumidor, fogo consumidor, queima hoje, limpa os nossos corações. Vai limpar com teu amor, queima hoje, limpa os nossos corações. Queima hoje, limpa os nossos corações. Amém. Amém, Jesus. Obrigada. Gratos somos pelo teu amor, Jesus. Gratos somos porque é Ele quem nos limpa, é Ele quem nos santifica, Senhor. E mais uma vez vem fazer isso hoje, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos agora ouvir a palavra de Deus. Sejam abençoados. Olá, boa noite. Desde já agradeço esta oportunidade para estar convosco aqui no Home Delivery e obrigada ao Ministério, ao pastor André Simões pelo convite, pela oportunidade. É algo tão bom partilharmos a palavra de Deus, a meio da semana, para carregar baterias. Preparados? Vamos a isso? Então, para começar, eu gostava de vos fazer uma pergunta. Vocês gostariam de ser como um Hachiko? Parece que eu estou a falar japonês, não é? Não é nenhuma língua estranha, mas eu passo a explicar. E este é o tema da palavra que eu preparei para vocês nesta noite. Queres ser um Hachiko? Eu quero.
E já vão perceber porquê. Hachiko é o nome de um cão japonês, precisamente, e que tem até uma estátua em bronze que foi erguida em Tóquio. Para quem já viajou para aqueles lados, está lá a estátua do Hachiko em bronze, que se tornou também uma atração turística. E porquê? Porque o Hachiko foi um cão muito especial. Ele deu até origem ao argumento de um filme, o filme Sempre ao Seu Lado, Richard Gere, para quem quiser ler. E a história que inspirou este filme começou então em 1924, quando um professor de agricultura da Universidade de Tóquio, de nome Hidesburi Ueno, ele adotou um cão para ser o seu fiel, o seu melhor amigo. E realmente ele tornou-se mesmo muito amigo do seu dono, ao ponto de todos os dias que este professor regressava da faculdade, saía na estação de comboio ali de Tóquio, e o cão todos os dias, à mesma hora, ao final do dia, ia incansavelmente a correr, ter com o seu dono, e depois seguiam juntos para casa. Dia após dia, semana após semana, mês após mês, de segunda a sexta-feira, a rotina era sempre a mesma. Chegava ao final do dia, lá ia o Hachiko, ao encontro do seu dono, para depois seguirem juntos para casa. Até que o seu dono ficou doente e acabou por morrer. Mas esta não foi o final da história para o Hachiko. Ele permaneceu fiel a este compromisso de ir ter com o seu dono, e todos os dias, já não com a mesma alegria, mas todos os dias, ele continuou a ir à mesma hora à estação, na esperança, na expectativa de poder ver o seu dono, e voltava para casa já sem o seu dono. E ele fez esta rotina durante 9 anos. As pessoas ali da estação já o conheciam, ele tornou-se um cão realmente muito familiar, muito querido para todas as pessoas ali à volta, ao ponto de depois, inclusivamente, terem então decidido criar esta estátua para lembrar o memorial deste cão, que acaba por ser uma inspiração para todos nós, porque até à morte aquele cão foi fiel a este compromisso que tinha ao seu dono, porque ele só parou esta rotina quando realmente ele faleceu, a 8 de março de 1935, foi nesta data que o Hachiko morreu, deixando então um terno exemplo de fidelidade incondicional. E nós às vezes mesmo precisamos de nos inspirar nestas histórias. Foi com um animal, com um cão, não é? Há quem diga que é o melhor amigo do homem, mas nós precisamos de nos inspirar nestas histórias para também olharmos para nós e percebermos: eu também estou a ser fiel aos meus compromissos, fiel aos meus valores, fiel ao meu dono, ao meu Senhor, ao dono do meu coração. Como cristãos, é importante darmos lugar a Jesus no nosso coração, e temos sido fiéis a esse compromisso. Este cão Hachiko foi fiel até à morte, e é este o desafio que Jesus também nos deixa na sua palavra. Em Mateus, no capítulo 24, no versículo 13, este é um capítulo no Evangelho de Mateus profético, em que Jesus está a falar do final dos tempos. Ele está a dizer que no final dos tempos, ou seja, antes de Jesus voltar, antes de um mundo tudo isto passar, tudo isto acabar, Jesus prometeu que um dia vai voltar. É uma promessa que nós temos, e ele disse que quando começarem a haver rumores de guerras, terremotos, as pessoas iam-se começar a virar umas contra as outras, o amor de muitos se esfriará, e a dada altura Jesus diz, em todo este contexto, falsos profetas que vão surgir também, em todo este contexto Jesus diz que muitos vão desistir da sua fé, que nessa altura muitos iam abandonar a sua própria fé. Está lá no versículo 11 do capítulo 24, se depois quiserem ler. Mas, no versículo, logo a seguir, no versículo 13, há um mas, há um porém, há um virar da página, apesar das dificuldades, apesar muitas vezes da vontade de desistir, mas aquele que perseverar até ao fim, noutras versões, aquele que se mantiver fiel até ao fim, será salvo. É uma promessa que Jesus tem para nós, a salvação que Ele conquistou para nós na cruz. E também mais à frente, em Apocalipse, numa das visões que o apóstolo João teve também, já no finalzinho da Bíblia, em que nos é revelado também muito do que o Senhor está a preparar para nós no final dos tempos, no final. Também aí, numa das cartas, neste caso na mensagem do anjo à igreja de Esmirna, Jesus estava aqui a falar para uma igreja que também ia sofrer muitas perseguições, alguns iam ser presos, inclusivamente, portanto estamos a perceber que não ia ser fácil, não é? Muitos iam ser postos à prova. Ainda assim, nesta mensagem surge aqui uma tónica de encorajamento, onde Jesus diz: "Sê fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida." E é a mesma mensagem que Jesus tem para nós hoje. Se perseverares até ao fim, serás salvo. Sê fiel até à morte e Jesus vai dar-te a coroa da vida. Que coroa da vida é esta? É a vida eterna
que Jesus conquistou para nós na cruz, não é? Este cãozinho, este Hachiko, foi fiel até à morte, não é? Este memorial, este compromisso, esta rotina com o seu dono. Pronto, e conquistou, neste caso, uma estátua de bronze, não é? Em Tóquio, não é isso que nós esperamos. Aquilo que nós esperamos em Jesus é que realmente sabemos que Ele cumpre as suas promessas e um dia Ele vai voltar e vai nos levar para sempre vivermos com Ele no céu e dar-nos esta coroa da vitória, este descanso para todos os nossos cansaços, não é? Esta alegria de estarmos para sempre com Deus. E é uma caminhada que não começa só quando formos para o céu, não é? Senão também passávamos a vida a sonhar com o futuro e não vivíamos o presente. É uma caminhada que começa hoje, com Jesus, porque Ele está vivo entre nós e diariamente Ele continua a caminhar connosco e a dar-nos este encorajamento. Vá lá, não desistas, vale a pena, confia em mim, eu estou contigo todos os dias, hoje, nesta noite, nesta semana. Pode estar a ser difícil, mas vá lá, não cedas, não caias naquela tentação, não faças aquilo que tu sabes que não é o melhor para ti. Continua comigo, ser fiel até à morte, ser fiel aos teus princípios e dar-te-ei a coroa da vida. Não é maravilhoso sabermos que Deus está connosco e que nos deixa esta mensagem de encorajamento? Então o primeiro ponto que eu gostaria de partilhar convosco é: escolhe o caminho certo, não é? Porque obviamente que nós só vamos falar em seguirmos até ao fim se estivermos no caminho certo, não é? Se não estivermos no caminho certo, é bom não seguirmos nesse caminho errado até ao fim, não é? E mudarmos de direção enquanto é tempo. Então, o primeiro ponto é: escolhe o caminho certo. E que caminho certo é este? É Jesus. É uma vida com Jesus. Os próprios discípulos, quando Jesus caminhava aqui na terra, Jesus ensinava acerca do seu reino, Jesus ensinava acerca dos seus valores, dos seus princípios, que são em muito o contrário daquilo que este mundo nos proporciona. Por exemplo, ele diz: se alguém te oferecer na face direita, vai e oferece a outra face, não é? Ele diz para nós perdoarmos até os nossos inimigos, não é? Fazem-nos mal, e não pagues o mal com o mal, mas o mal com o bem, não é? Que Deus é este que nos ensina, no fundo, a não sermos rebeldes, não é? A não olharmos só para o nosso próprio umbigo. Ama o teu próximo como a ti mesmo, não é? Esse um dos grandes mandamentos que Jesus nos deixa. Então, os mandamentos de Jesus, de facto, não são fáceis, e a dada altura muitos que o ouviam decidiram abandoná-lo, e Jesus virou-se para os seus discípulos e disseram assim: vocês também me querem abandonar? E imediatamente Simão Pedro, não é? Este impulsivo Simão Pedro, ele diz, podemos ler em João, no capítulo 6, no versículo 66 a 69, muitos dos seus discípulos abandonaram-no e deixaram de andar com ele. Então Jesus perguntou aos 12: vocês também me querem deixar? E lá está, no versículo 68 do capítulo 6 de João, Simão Pedro exclamou: Senhor, a quem havemos nós de seguir, se só tu tens as palavras da vida eterna? E nós já queremos e sabemos que és o Santo de Deus. De facto, no mundo onde há tantas dificuldades, onde há sofrimento, onde há guerra, onde há tantas coisas que nos magoam, desemprego, injustiça, solidão, vivemos a um ritmo alucinador que às tantas nós já não conseguimos corresponder às exigências, não é? Parece que às tantas já precisamos aqui de uma tábua de salvação, não é? Para que lado é que a gente se há de virar com tantas coisas para fazer, não é? Ou tantas distrações, ou às vezes tantas pessoas, às vezes até os nossos próprios, da nossa própria casa, da nossa própria família, as pessoas que nos estão mais próximas, às vezes também não ajudam, metem-nos para baixo. O que é que a gente há de fazer? Para quem é que a gente se há de virar? Olha para Jesus, porque só Ele tem as palavras da vida eterna. Jesus ama-nos tanto, 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 que Ele deu a sua vida para morrer por nós na cruz, para que nós vivêssemos com o propósito, para que nós não estivéssemos longe de Deus, mas nos pudéssemos reconciliar com Deus. Apesar das nossas falhas, apesar dos nossos fracassos, apesar de sermos pecadores, Jesus ama-nos e Ele quer aliviar este fardo pesado que muitas vezes nós carregamos. Foi esse fardo que Jesus carregou na cruz, ao morrer por nós, por mim, por ti, por cada um de nós. E não há maior amor do que este, do que aquele que dá a vida a favor daqueles a quem Ele ama, não é? E foi isso que Deus fez, entregou o melhor que tinha ao seu Filho Jesus. Foi isso que Jesus fez, entregou-se a si próprio por amor a nós. E sabem, Ele não ficou na cruz, a história não acabou ali. Ele venceu a própria morte. Jesus está vivo. Ele foi para o céu preparar-nos um lugar de onde um dia Ele vai voltar. E antes de Jesus subir para o céu, Ele também estava a falar com os seus discípulos, estava a consolá-los, a prepará-los, porque Ele sabia que ia ser duro aquele momento, não é? Durante 3 anos eles conviveram ali uns com os outros, Ele sabia que ia ser duro aquela despedida.
E Jesus disse, olha, atenção, não fiquem tristes, porque o plano de Deus vai muito para além daquilo que os nossos olhos podem ver aqui e agora. É preciso que eu morra, é preciso que eu ressuscite. Eu vou para o céu preparar-vos um lugar para onde eu estiver, vocês possam estar também para sempre comigo. E às tantas os discípulos perguntam-nos então, mas que caminho é esse para nós irmos ter contigo? Nós queremos ir contigo, nós queremos estar contigo. E é então que surge esta declaração de Jesus tão conhecida em João 14,6. É neste contexto que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus é o caminho certo, não é uma religião, é um relacionamento vivo, real com Jesus. E este é o caminho que nós precisamos de encontrar. Então o primeiro ponto para que possas realmente perseverar no caminho certo é encontrar esse caminho certo. E esse caminho é realmente reconciliar-te com Deus. É encontrar Jesus, é convidá-lo a morar no teu coração e dia a dia, passo a passo, caminhar com Ele, aprender acerca dele. Procurares também uma igreja local onde possas realmente, como a nossa CCLX é exemplo disso, não é? Possas ter as tuas amizades. Temos tantos ministérios aqui onde nos envolver para casais, crianças, adolescentes, jovens, por aí fora, não caminharmos sozinhos, não é? E temos também na igreja este suporte que nos ajuda a caminhar nessa direção. Primeiro ponto, então, escolhe o caminho. E esse caminho é Jesus. Segundo ponto que eu gostava de partilhar convosco nesta noite é: volta ao caminho, porque ao longo da caminhada nós sabemos que isto não é sempre a abrir. Não, temos muitos bloqueios, temos às vezes situações que nos fazem recuar, temos N situações que nos podem fazer afastar desse caminho, começamos a distrair, ou preocupações desta vida, ou outros amigos, e não está errado termos outros amigos, graças a Deus pelos amigos que Deus vai colocando na nossa vida, não é? Mas às vezes há tanta coisa que nos pode desviar deste caminho e damos connosco já longe de Deus. O nosso amor por Jesus parece que amornou, parece que já não temos vontade de ler a Bíblia, oração, já nem sabemos como orar, ir à igreja já não vamos há tanto tempo, só vamos assim de vez em quando picar o ponto. São sintomas de que podemos estar um bocadinho longe deste caminho. Mas a boa notícia que eu tenho para ti é que Deus também é um Deus das novas oportunidades. E uma vida, vários erros na vida não faz com que fiquemos carimbados aos olhos de Deus e chumbados eternamente para sempre. Erraste, já não podes mais herdar o reino dos céus, já não tenho a coroa da vida para ti. Não, não é nada disso. Um caminho de perseverança também implica muitas vezes parar, perceber se estamos realmente na rota certa, e se percebemos que não estamos, se o nosso coração já está longe, não é? Longe de Deus, se percebemos que estamos a ficar embrulhados com várias escolhas erradas que fizemos, ainda é tempo de voltarmos para o caminho certo. E esse caminho, então, já sabemos que é Jesus que nos recebe de braços abertos. Até há uma música do Weber Marques que diz: e quando eu caio, tu me levantas. Não vou cantar mais, prometo. Mas esta música eu penso muitas vezes nela. Quando eu caio, tu me levantas, tu quem? Jesus. O que é bom, saber que eu posso cair, mas Ele está lá para me dar a mão, para me levantar. E às vezes Jesus dá-nos a mão para nos levantarmos através de uma exortação, de uma chamada de atenção que alguém nos faz. Quem sabe através de um home delivery, em que tu estás a ouvir de repente e, peraí, realmente eu preciso pôr aqui a minha vida em ordem com Deus. Então é importante também voltar para o caminho, lembrando que Deus é o Deus das novas oportunidades e que nada, nem ninguém nos pode separar do seu amor. Por último, o terceiro e último ponto que eu gostava de partilhar convosco para sermos então como Hachiko, fiéis até ao fim, é mantermos-nos no caminho, não é? Primeiro, escolhe o caminho certo, volta para o caminho, se entretanto te desviares dele, e persevera, mantém-te no caminho. Para nós nos mantermos no caminho, imaginemos uma viagem que estamos a fazer para um destino. Nós sabemos onde queremos chegar, mas não sabemos muito bem como lá chegar, então precisamos muitas vezes do GPS, não é? E o melhor GPS que nós temos para nos mantermos no caminho é a Bíblia, é a palavra de Deus. Sabem, a Bíblia é o único livro no mundo, único, não há nenhum outro, onde temos o privilégio de o ler na companhia do próprio autor, porque Deus está connosco. Ele escolheu revelar-se também através da sua palavra escrita e nós encontramos aqui na Bíblia tudo o que precisamos para prosseguir no caminho certo. Encontramos as orientações de Deus, encontramos as promessas que Ele tem para a nossa vida, descobrimos o propósito que Ele tem para nós, olhamos também para grandes heróis da fé, homens, mulheres, crianças, jovens, como eu, como tu, que também falharam, mas ainda assim Deus deu-lhes novas oportunidades
e eles conseguiram. Também olhamos outros exemplos de outros que não conseguiram porque escolheram o caminho errado, e tudo isto nos pode servir de ensinamento, não é? Então a palavra de Deus pode ser esse consolo quando estamos tristes, pode ser essa orientação quando precisamos realmente de direção, pode ser esse encorajamento quando precisamos de avançar, pode ser essa fonte de sabedoria para escolher. Tudo isto nós encontramos aqui na palavra de Deus. Então mantém-te firme no caminho, lendo a Bíblia, pondo o teu tempo de devocional em dia com Deus, orando. Nós podemos orar em tantos momentos, quando estamos no trânsito, quando vamos às compras, ao acordar, ao deitar. Não apenas dizer palavras soltas só porque sim, mas fala com Deus. Ele ouve-te, e podemos escolher orar sozinhos, em família, com outros amigos, com outros irmãos, mas é importante ter uma vida de oração, ter um canal aberto para falarmos e ouvirmos Deus. Algo que também é importante para nos mantermos firmes no caminho é usar bem o nosso tempo, não é? Saber distinguir o que é prioritário do que é urgente. Em Eclesiastes, no capítulo 3, está lá escrito que nós temos tempo para tudo debaixo do sol. Só que nem sempre sabemos tirar proveito desse tempo. Então, já no finalzinho do livro de Eclesiastes, este livro que está repleto de bons conselhos, é um livro de sabedoria que encontramos na Bíblia, no capítulo 12, no versículo 1, Salomão diz assim: lembra-te do teu Criador enquanto for jovem, enquanto não vierem os tempos difíceis e os anos em que vais dizer, não sinto gosto em viver. Então, lembra-te de Deus enquanto é tempo, não é? Coloca-o em primeiro lugar e tudo o resto será acrescentado. Alimenta-te de conteúdos, de conversas que sejam saudáveis, não é? Que ajudem também a alinharmos a nossa mente, não é? O nosso coração com aquilo que Deus tem para nós, não é? Não irmos atrás daquelas conversações, daquelas conversas que são sempre pessimistas, altamente críticas, está tudo mal. E nós realmente olhamos para os noticiários e sabemos que as notícias não são as melhores que nós gostaríamos de ouvir, mas ainda assim nós precisamos de nos ligar à fonte de esperança e lembrar que Deus está no controle mesmo de tudo isto que está a acontecer. Deus está no controle e é importante alimentarmos-nos precisamente de conteúdos, mesmo quando estamos na internet, e graças a Deus por conteúdos como estes que a nossa igreja produz, este Home Delivery, na internet, quando estamos lá no Facebook, no Instagram, há tantos apelos, há tantas coisas que nos distraem, ou então damos connosco aqui a formatar o nosso pensamento com coisas que são totalmente fora. Então alimenta-te de conteúdos, de relacionamentos, de conversas que sejam saudáveis também. O apóstolo Paulo fala disso na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: por último, meus irmãos, prestem atenção ao que é verdadeiro, honesto, digno, puro, amável, ao que tem boa fama e ao que é virtuoso e digno de louvor. E acrescenta no versículo 9: ponham em prática o que aprenderam de mim, o que me ouviram e viram fazer, e estará convosco o Deus de paz. Então cuidado com o tipo de conversas que alimentamos, com os relacionamentos que temos. Foge do que é nocivo ao teu crescimento espiritual, aquilo que te está a bloquear. Foge disso. E aproxima-te, não é? De tudo aquilo que realmente te aproxima, tudo aquilo que te leva para aquilo que Deus tem revelado acerca do que é bom para nós. Porque ninguém é melhor do que Ele que nos criou para saber o que é melhor para nós, para nos ajudar a descobrir o nosso potencial. E por isso também outro ponto é: rodeia-te de pessoas que te inspirem e usa o teu potencial, descobre os teus dons, os teus talentos, não os escondas dentro de uma caixinha, usa-os também para que tu possas desenvolver-te interiormente e servir o próximo, servir as outras pessoas. Tudo isto nos vai ajudar a perseverar no caminho da verdade. E por último, em Filipenses, no capítulo 3, versículos 17 a 21, o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, sigam o meu exemplo e imitem também aqueles que vivem de acordo com o exemplo do que eu vos dei. E já vos disse muitas vezes, e agora repito isto com lágrimas: há muitos que vivem como inimigos da cruz. O fim deles é perdição, pois o seu Deus é o estômago. Sentem honra naquilo que os devia envergonhar e só pensam nas coisas deste mundo. Nós, porém, tomem nota, nós, porém, o que é que somos? Somos cidadãos do céu e de lá esperamos que venha o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso pobre corpo, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso, com aquele mesmo poder que Ele tem para exercer domínio sobre todas as coisas. Amém? Nós, porém, somos cidadãos dos céus. Nós, porém, temos este privilégio de conhecer a Deus. Nós, porém, temos esta oportunidade de sermos diferentes e não sermos vaidosos por causa disso. E não é fácil.
Não é fácil ser diferente, mas sabemos em quem esperamos. Sabemos que esperamos num Deus que nos ama e que é fiel às suas promessas. Então, investe em ti, investe no teu relacionamento com Deus, investe no próximo, persevera no caminho, stay true, é isso mesmo, mantém-te no caminho, mantém-te na verdade. Lembra-te deste cãozinho do Hachiko que foi fiel ao seu dono até à morte. E nós, quem é que nós escolhemos para ser o dono do nosso coração? Escolhes Jesus, que morreu por nós na cruz e ressuscitou, está connosco e nos ama? Ou escolhes este mundo? Lembra-te, os céus e a terra, tudo passará, tudo o que existe neste mundo vai passar, mas a palavra de Deus e as suas promessas, essas permanecem para sempre. Viver com Jesus e para Jesus vale a pena. Então prepara-te para um dia te encontrares com Ele, subires com Ele, porque Ele próprio disse, ser perseverante até ao fim e dar-te-ei a coroa da vida. Escolhe seguir Jesus, o caminho certo. Se te afastares, volta para Ele e permanece no caminho. Jesus, Ele é o caminho, Ele está contigo. Deus te abençoe e seja também uma bênção para os que estão por perto. Tempo abençoado nós tivemos em mais um Home Delivery. Nós agora temos a oportunidade também de deixar a nossa oferta. Os detalhes vão estar aqui em rodapé. Por isso vamos ser generosos e que Deus ricamente vos abençoe.